Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Graças a Deus. Envergonhar do Evangelho. Paulo aqui diz que eu não me envergonho. Então é comum as pessoas se envergonhar do Evangelho. Acha que com isso, falando do Evangelho, testemunhando o Evangelho, elas acham que estão sendo diminuídas. É pelo contrário, quando você testemunha de Jesus aqui na terra, Ele testemunha de você diante do Pai que está no céu. Quer que seu nome seja lembrado no céu, quer que seu nome seja lembrado diante de Deus, testemunha de Jesus. É isso que eu falo, não se envergonhe do Evangelho, porque ele fala assim: ai daqueles que se envergonham de mim. Os que se envergonham de mim, eu também me envergonharei deles. Então, não se envergonhe do Evangelho, como Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Aí ele vai justificar por quê também, né? É poder de Deus. É poder, o Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é para nós crermos nele. As pessoas ficam contestando o Evangelho, ficam falando aí de contradições, ficam procurando contradições e ficam relativizando, né, o que diz os evangelhos, o evangelho, o que diz as escrituras, fica relativizando. Mas, foi homens que escreveram, quer dizer, são histórias engenhosamente inventadas, mas a palavra de Deus já adverte contra estas coisas, que chegaram um tempo que as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina e que haverá apostasia, quer dizer, as pessoas não vão dar o crédito, dá um crédito em todas as outras doutrinas, mas a hora que chega na palavra de Deus, eles relativizam a palavra de Deus, contestam a palavra de Deus e não dão o valor que ela tem. Então, aqui Paulo reconhece que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, quer dizer, ele fala, se você crê, né, se você crê no Evangelho, ele é poder na sua vida. Ele é poder para te transformar, para transformar as pessoas, para transformar as situações e, por fim, para te salvar. Pedro perguntou para Jesus: tudo nós deixamos por ti, Senhor, o que nós vamos ganhar? E ele disse que, olha, Pedro, no presente 100 vezes mais, né? E no porvir a vida eterna. Quer dizer, qual que é o valor da vida eterna, né? Qual é o valor? Pode mencionar? A Bíblia fala bem claro a respeito disso, que uma alma que se rende a Jesus, ela é mais valiosa do que o mundo inteiro. E também diz que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Muitas pessoas estão trabalhando aí para ganhar o mundo, né? Para ganhar as coisas, né? Mas a palavra de Deus diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, todos falam e buscam sucesso, fama, proeminência, né? Mas tudo isso, Paulo fala, tudo isso eu reputei por perda, né? Ele diz que tudo isso para mim que parecia lucro resultou em perda. Não tem esse lucro. Por que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale mais, né? Então, para a salvação, o Evangelho traz o poder para a salvação. Agora, para aquele que crê. E o que não crê?
é resultado de morte, né? Ele pode ser para a vida ou para a morte, porque ele traz essa divisão. O perfume de Cristo, né? Para os que são salvos, ele tem um perfume, a palavra de Deus tem um perfume. Agora, para os que não são, para os que resistem, para os que contestam, para os que não creem, tem cheiro de morte. Olha bem, então, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quer dizer, Jesus veio para os judeus não o receberam, e ele diz: todo aquele que crê em mim viverá, terá vida eterna. E prosseguindo, ele diz: visto que a justiça de Deus, ele fala da justiça de Deus, se revela no Evangelho. Então ele mostra para nós, né, que todos pecaram, mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele nos justificou com Jesus, através de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, e ele pagou o título da dívida que era contra todos nós. Para ele custou caro, para que ficasse barato para nós. A verdade é essa. Então, que se revela no Evangelho. Quer dizer, Jesus falou assim: vocês procuram nas Escrituras porque creem que através dela vocês obterão a salvação. Então, você quer salvação, né? Não basta a pessoa presumir. O que acontece com a grande maioria das pessoas? Elas presumem que serão salvas. Você vê muita gente falando: morreu, foi para o céu, quando eu morrer eu vou para o céu. Isso é uma presunção, quer dizer, a pessoa calcula por si mesma, pela sua própria lógica, pela sua própria justiça, que vai ter lugar, salvação com Deus. Mas não é assim. O Evangelho, ele traz para nós os requisitos para a salvação. Tem requisito. Como que Deus vai operar a salvação? Ele diz que, né, que tem a justiça de Deus. Todos pecaram. Ele fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos de um Salvador. O Salvador, né, ele é o sol da justiça. Eu falei que é o sol da justiça, né? Ele veio buscar o que estava perdido. Todos estavam perdidos, mas Deus não quer. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele operou a justiça. Eu pago o pecado de vocês, eu dou novo nascimento a vocês, eu dou a vocês, eu deixo para vocês o meu Espírito, o Espírito Santo, para conduzir vocês na verdade, para conduzir vocês no bom e reto caminho, para guiar vocês para que obtenham a salvação. Então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não é na religião, não é na presunção humana, não é no cálculo humano, da lógica humana, porque a lógica humana, ela diz o seguinte: eu vou ser bonzinho, né, para ter direito à salvação. Não é assim. Por melhor que nós sejamos, nós não preenchemos requisitos que Deus exige para a salvação. Eu posso ser o melhor homem, o mais honesto, o presumido bom, porque Jesus mesmo diz que há um só bom, que é Deus. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um só justo que pratique o bem e que não peque. Então Deus encerrou todos em pecado. Olha bem, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quer dizer, ninguém pode bater no peito e falar que preencheu os requisitos para a salvação. Quem preencheu os requisitos para a salvação de toda a humanidade é Jesus Cristo, e nele opera a justiça de Deus a nosso favor. Mas aí, aqui fala assim: de fé em fé.
olha bem, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou, né, por fé. Que fé é essa? A fé de, primeiro, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade. Isso é que você crê. Então você tem aí a operação de um dom de Deus da fé para crer em Jesus Cristo. E você crendo em Jesus Cristo, você vai andar de fé em fé. Eu creio, não é pelos nossos méritos. O problema é esse, a questão é essa. Não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Jesus, que pagou todo o título da dívida que era contra nós, que pagou o preço pelo qual nós estávamos condenados. E nele eu tenho a salvação, e nele eu tenho a remissão dos pecados. Isso é a fé. Você crê nisso, então você está operando em fé. O justo, não é justo por quê? Porque é bom? Não, porque foi justificado. Ele é o justificador. Então ele nos justificou aí por Jesus. Olha bem, pela fé nós somos chamados de justo, por causa da fé naquele que operou justiça a nosso favor. Olha, né? E isso é graça, é de graça, é gratuita graça. A palavra fala, gratuitamente no amado, pela graça sois salvos. Então, enquanto muitos querem exercer obras da lei, né, para a salvação, mas as obras não salvam. Então as pessoas, né, com a religiosidade, elas querem fazer sacrifícios para obter salvação. Eu vou não sei aonde a pé, eu contribuo assim, eu faço isso, eu faço esse sacrifício, eu ando de joelhos, eu faço caridade, eu guardo o domingo, o outro guarda o sábado, e ficam fazendo obras da lei. As obras da lei não salvam. O que salva é Jesus Cristo. Crer no unigênito Filho de Deus. Centra nele a tua fé, porque o justo viverá por fé, de fé em fé, nessa promessa de Deus para nós. E ele é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Então eu creio nas promessas que ele falou, eu creio, né? E eu aguardo, eu aguardo, mas não é um aguardar vazio, de inércia, não, de entusiasmo, de alegria, né? Que sou salvo em Jesus Cristo. Olha, isso não vem de mim, mas foi Ele que operou justiça a meu favor. Olha aí, né? Então nós aguardamos o cumprimento das promessas, não como se pudéssemos duvidar delas. Pelo contrário, nós não vemos, mas temos a certeza de que as coisas serão conforme Ele falou. Esta é a fé, de fé em fé, em Jesus Cristo, e louvado seja Deus. Que o Senhor venha abrir o seu coração para que você compreenda estas coisas, né? Venha abrir o seu entendimento. Isso é uma oração, meu irmão. Senhor, né? Você pode orar comigo e dizer: Senhor, abre o meu coração para que eu venha entender estas coisas. Abra o meu entendimento para que eu venha entender. Isso é dom de Deus, isso é providência de Deus.
Então, quando ali Paulo estava pregando, né, veio Lídia, e a palavra de Deus fala que Deus abriu-lhe o coração para que entendesse o que Paulo pregava. Olha bem, veio um poder de Deus sobre ela. Paulo falava, né, como muitos pregadores do Evangelho estão falando, mas há a participação de Deus para abrir o coração para dar entendimento, para a pessoa compreender e entender as Escrituras. Se você for também, né, em Atos 16, Jesus ressuscitado, né, fala também essas coisas, que Jesus abriu o coração, o entendimento dos discípulos ali com ele, para que entendessem as Escrituras, para que entendessem o que Jesus tinha falado. Porque ele falou: se o Filho do Homem será martirizado, será entregue aos pecadores, será ferido e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitado, né? Mas aquilo não entrava neles ainda, não entrou neles ainda, né? Por isso que Jesus lança em rosto ali os discípulos de Emaús, para citar dos inécios em entender o que diz as Escrituras. Por acaso não estava escrito já nessa Escritura a respeito de Jesus, começando de Moisés, né, nos 5 primeiros livros do Pentateuco, dos profetas e dos salmos? Por acaso não seria isso que haveria de acontecer? Por que vocês estão duvidando? Então, em Lucas, né, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Que o Senhor abra o seu entendimento. Ore assim: abre o meu entendimento, Senhor, para que eu venha compreender as Escrituras. Temos pregado muito a respeito de pedir ao Senhor que o Senhor venha nos ensinar as Escrituras. É o mesmo, né? Abrir o entendimento, abrir o coração. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 24, né? É bom a gente chegar ali. Diz aqui: a seguir Jesus lhes disse, aqui Jesus ressuscitado, estas palavras que eu vos, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, pois vós sois testemunhas destas coisas. Vocês viram? Vocês agora são testemunha, vocês agora compreendem as Escrituras, porque eu lhes abri o entendimento para que vocês vão a todas as nações e preguem, né? E falem, né? Para arrependimento e remissão dos pecados. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Qual que é a promessa? Eu vejo muita gente, né, religioso, que não se rendeu a Jesus, que fazem oração a entidades, a outros nomes, que adoram criaturas. Tudo que foi criado você não deve adorar, você não pode adorar.
A adoração, ela é exclusiva, ela é unicamente dirigida ao Criador, ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, porque sabemos e conhecemos o Espírito Santo? Porque as Escrituras falam, ele é o poder de Deus para a salvação, é pelo recebimento do Espírito Santo que nós temos o poder de Deus para sermos salvos. E como conhecemos o Espírito Santo? Jesus revelou para nós, né? Todo aquele que crê, né, ele recebe o Espírito de Deus. Então, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Está lá em Joel: eis que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, né? Então, todo aquele que crê, agora não é só para o judeu, nem só para o grego, né? Quando ele fala grego aqui, ele está se referindo aos gentios, aqueles que não são judeus. Então, ele é para quem crê. Qualquer pessoa que creu, né, que crê no Evangelho, ela recebe poder de Deus, ela recebe o poder que fala nas Escrituras para ser salvo, para entrar para a família de Deus, para, né, ser salvo no nome santo de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, de fé em fé, sendo justificado, isso está em Romanos capítulo 3, verso 21 a 24 e o 28, que diz assim: mas sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso está em Romanos 3, 21, 22. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha bem, todos pecaram, né? Deus encerrou todos em pecados, mas você crê no Senhor Jesus? Você creu no que Ele falou? Você crê no que Ele prometeu? Você crê no que Ele fez, no que Ele está fazendo e no que Ele ainda vai fazer? Porque Ele disse: eis que eu venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então, crê. Olha bem, muitos estão fazendo sacrifícios de tolo, estão fazendo obras da lei, olhando lá para o Velho Testamento, né? E querendo cumprir as ordenanças. Não, irmão. O poder do Evangelho para a salvação é crer em Jesus Cristo, de fé em fé, né? Tivemos problemas com pessoas que quer completar o que Jesus fez, o sacrifício que Jesus fez, quer completar. Ninguém pode fazer maior e nem melhor. Quer dizer, que você quer fazer obras da lei, você está dizendo o seguinte, que Jesus tentou, mas Jesus não conseguiu, Ele não completou, e você precisa completar por obras da lei. Mas o Evangelho fala diferente: gratuitamente,
por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, o sangue de Jesus, como propiciação, como pagamento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Olha, você pode fazer muitas invocações a outros nomes, muitas orações a outros nomes, a outros intercessores que você possa inventar ou criar, ou que lhe disseram, ou que as tradições vêm pôr em você desde criança. Você faz sem refletir, procurando o favor de Deus. Mas eu quero te dizer que o maior favor de Deus está na salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é dom de Deus, tendo em vista a manifestação da justiça, para ser Ele mesmo o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Que mais? E você vê, crer em Jesus Cristo é crer na sua palavra. Você vê milagres acontecendo, porque pessoas creram em Jesus Cristo, creram no que Ele falou, creram no que Ele disse. Você vê lá o centurião, manda uma palavra, não precisa nem entrar na minha casa, manda uma palavra, e o meu filho vai sarará. Pronto, nem Israel eu vi fé como essa. Ali creu que Jesus é a maior autoridade do universo, e tem um exército de anjos trabalhando com ele e submissos ao que ele fala. É isso. Você vê Pedro, pesquei a noite toda, não tem peixe nesse lago aqui, nesse mar, não tem peixe, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele creu em Jesus Cristo, é isso, Jairo, Senhor, vai, a minha filha está à morte, aí vem um emissário do diabo, não importune o mestre, a menina já morreu, a virtude está com ele. Olha para Jesus, ele não olha para a má notícia, mas ele olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e Jesus disse, creia somente. Ele disse lá no túmulo, no caminho do túmulo de Lázaro, ele falou, se creres verás a glória de Deus. Se creres verá a glória de Deus. Se creres em Jesus Cristo, você verá a glória de Deus. Quando eu fechar os olhos aqui, você saberá que você vai para onde Ele já designou. Um anjo do Senhor vem buscar a tua alma, e por fim dirá, entrai por aqui, ó benditos do meu Pai. Glórias a Deus. Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras
Então, você não precisa pagar, mesmo porque você não tem como pagar pela tua alma, pela tua salvação. Não tem como. Jesus já pagou totalmente, completamente, eternamente, absolutamente, totalmente, para a glória de Deus. Então, descanse no Senhor, descanse no Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus, de fé em fé, em nome de Jesus. Você pode agora orar assim: Senhor, abre o meu entendimento, abre o meu coração para me compreender as Escrituras, em nome de Jesus. Ele te dará um entendimento, Ele abrirá o teu coração. O Senhor abre o coração daquele que clama, daquele que pede, em nome de Jesus, para compreender estas maravilhas da tua lei, para a tua glória, em nome de Jesus.